Saúde a todos na paz do Senhor. Antes dos irmãos assentarem, abra a vossa Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo número 10. Vamos ler o versículo número 30. Enquanto os irmãos acham, quero só dar uma vista aqui também. Já visto que muitos jovens vão ir, adolescentes, para o Paraguai, há que se providenciar uma declaração, a autorização de viagem da mãe ou do pai para que esse jovem vá, ou dos dois, né, se caso o jovem for só. A Mariane tem um modelo ali, os irmãos que vão fazer isso, procurem. Eu estou avisando porque vai acontecer isso comigo. Então, os irmãos que porventura vão passar por esse momento também, façam isso, procurem a irmã Mariane, e ela vai nos passar o modelo exato do que deve ser feito, para que não dê problema lá na entrada no Paraguai. Senão depois alguém vai ficar esperando lá os 2 dias sentado na praça. Não vai funcionar, né? Tá bom? Bíblia, irmãos, capítulo 10, verso de número 30, no Evangelho de Lucas, diz assim, o verso 30: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Amém. Podeis assentar. Nós estamos no culto de ação de graça e queremos louvar a Deus por tudo que Deus tem feito. O que nós vimos aí no nosso seminário serve de base para que nós possamos. Eu disse para alguém aqui durante o seminário, e hoje nós vimos aí 100 pessoas, 100 pessoas no seminário, mas daqui 10 anos talvez nós esteja mais cansadinho um pouquinho, mas queremos ver, se Jesus não voltar, umas 500 pessoas no seminário ou 1000 pessoas participando. Então, nós estamos só semeando, só começando, engatinhando, fazendo esta obra que é por demais importante. E já temos motivo de sobra para adorar a Deus por aquilo que Deus tem feito, e por aquilo que Deus tem feito não só dentro da igreja. Nós sabemos aí que Deus tem operado no campo de Marechal Rondon, através do nosso missionário local, ali na cadeia, nos pontos de culto. Deus tem salvado vidas, tem transformado corações, e olha, irmãos, aonde a semente de Deus é levada, com certeza a palavra não volta vazia. Eu estive outro dia na cadeia, não fui para pregar, fui só para resolver uma situação lá, e pude ver muitos jovens lá, muitos moços de 19, 20 anos, presos numa situação terrível. Inclusive tem um rapaz lá que já trabalhou comigo, e quando eu saía, ele me disse assim: Mendes, ore por mim, eu preciso sair desse lugar. Se eu soubesse a angústia que é dentro daquele lugar, eu oraria um pouco mais por aquelas pessoas. E eles têm uma alma, eles precisam desse amor sendo derramado sobre eles. Eu quero falar hoje sobre alguém que descia de Jerusalém. Quando nós olhamos para a Bíblia e encontramos a cidade de Jerusalém, ela se encontra num alto monte. Os irmãos sabem que Jerusalém está situada a 800 metros acima do nível do mar. Eu já falei outro dia aqui que Jerusalém nem rio tem, porque não tem rio mesmo lá em cima, né? Ela só desce. Todos que querem ir a Jerusalém precisam olhar para cima. Todos que desejam fazer uma viagem para Jerusalém têm que subir o morro, não tem como descer para Jerusalém. Nesse caso aqui, a Bíblia relata o fato de um homem, não dá o nome dele, mas só que deixa claro que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade santa, a cidade do rei, a cidade da paz, a cidade da alegria. Jericó é a cidade que simboliza muito perdição, destruição, falta de amor, destruição. Esse homem tomou um rumo errado,
E todos aqueles que resolvem tomar este rumo de descer de Jerusalém, provavelmente vão encontrar algumas dificuldades pelo caminho. Quando eu cheguei aqui, o pastor Léo disse que ia pregar, eu falei: Jesus, eu preciso de uma mensagem rapidinha. E eu pude escrever algumas coisas aqui para falar um pouco sobre esse homem que descia e de outras pessoas que também desciam. Se você observar o texto aí, você vai ver que ele descia e ele foi assaltado no caminho, ele foi surrado, ele foi espancado, e ele ficou a ponto de ser considerado meio morto. E para quem olha para uma pessoa caída no caminho e olha com um olhar natural, ele vai olhar como Jesus relatou aqui: esse homem estava meio morto. Ao olhar natural, quando você vê alguém caído, você diz que ele está meio morto. Mas ao olhar espiritual, você diz que ele está meio vivo. Há uma diferença muito grande aqui, irmão. Quando se diz que está meio morto, quer dizer que daqui para lá já era. A esperança já se foi. Mas quando se diz que está meio vivo, ainda há uma esperança, há uma oportunidade. E eu gosto muitas vezes de mudar essas situações, porque muitas vezes nós temos a tendência de olhar simplesmente a dificuldade, olhar simplesmente o que está faltando, olhar simplesmente aquilo que não tem, e esquecemos de olhar aquilo que tem. Eu fiz uma representação uma vez numa sala de aula e mostrei numa parede branca um pontinho preto. E perguntei para os irmãos: não sabe disso, todo mundo já viu? O que vocês veem? E todos vimos um pontinho preto. Essa é a grande realidade. Nós só vimos o pontinho preto e não vimos que a parede é branca. A situação aqui era essa, irmão. Quando alguém passou por ele, viu que ele estava meio morto. E meio morto já não tem mais jeito mesmo, deixa morrer. É muito mais fácil que carregar o peso de alguém meio morto. Mas quando você olha com um olhar de amor, com um olhar de Cristo, com o olhar de quem tem compaixão, você olha e vê que ele está meio vivo. E se ele está meio vivo, ele ainda respira. E se ele respira, ele ainda pode se firmar. E se ele ainda pode se firmar, ele pode se levantar. E se ele puder se levantar, já pode testemunhar que alguém o ajudou pelo caminho. Então, na perspectiva de alguém que olha com o olhar espiritual, a situação desse homem não estava totalmente perdida. Mas o fato é que ele desceu. Ele desceu, e quando desceu, aconteceu tudo isso com ele. Mas a Bíblia diz que também descia pelo caminho um sacerdote, e também descia pelo caminho um levita. E essas duas personagens aqui, os irmãos bem sabem que representam a religião. Um sacerdote descendo pelo caminho, olhou e viu e passou de largo. De mesmo modo o levita. E eu pude entender que quando o homem desce, quando o homem sai de Jerusalém, ele não tem consigo nem pão, nem água. Ele não tem consigo nem azeite e nem vinho. Ele não tem consigo nem atadura e nem cavalgadura. Esses homens passaram por essa pessoa meio morto e não tiveram nem a coragem de o examinar, se porventura teria uma esperança ali. Eu quero deixar bem ciente de uma situação. Nós estamos vivendo dentro de um tempo, dentro de uma igreja, a qual servimos a Deus, uns com 10 anos, outros com 20, outros com 50. Mas isso não garante a nossa comunhão com Deus. Eu sempre digo que tempo de crença não garante que eu permaneça em comunhão com meu Deus. Tempo de fé não resolve a minha situação com meu Deus, porque eu posso servi-lo por 100 anos e perder a minha salvação num instante. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que isso aqui faz parte da nossa salvação. Nós não somos salvos pelas obras que praticamos, mas como salvo devemos praticar as obras na qual a Bíblia nos ensina a fazê-la. Faz parte da nossa salvação. Quando olhamos para essa situação aqui, nós encontramos que esses homens eram obreiros, líderes, sem pão e sem água e sem esperança e sem alegria, ou seja, sem nada,
Agora, irmãos,